Existe uma grande diferença entre os gestores de tráfego profissional que escalam os clientes com consistência dos que apagam incêndio toda semana. E essa diferença, na grande maioria das vezes, nem é estratégica, ou seja, não é no orçamento, num criativo ou até mesmo numa configuração de campanha, mas sim numa ferramenta que os profissionais utilizam e que os iniciantes nem sequer ouviram falar. E eu vou te mostrar que ferramenta é essa, para que ela existe e por que quem não utiliza está entregando um serviço com uma falha estrutural sem saber. E se você acha que já sabe do que eu tô falando, fica comigo até o final desse vídeo, porque tem um detalhe específico que os profissionais configuram e que a maioria tá fazendo isso errado. Quando você começa a gerir esse tráfego, parece muito simples. Você faz todas as configurações, sobe a campanha, depois você analisa essa campanha, otimiza, escala. Mas na prática, você já se perguntou o que de fato acontece? Você está gerindo várias contas de clientes ao mesmo tempo, no Facebook, no Google, no TikTok, muitas das vezes no mesmo navegador ou até mesmo na mesma aba. E aí, de repente, um dos seus clientes toma restrição e a conta dos seus outros clientes acabam sendo afetadas por causa disso. Ou o pixel de um cliente acaba contaminando o pixel do outro cliente. Eu passei por isso, tô falando de uma pessoa que passou por essa experiência. De repente, as contas começaram a cair. Naquele momento, eu achava que não tinha explicação nenhuma. Eu achava que era ou azar, que era o meu criativo, que era alguma configuração dentro da campanha, ou seja, era algo mais simples do que eu pensava e até mais técnico, mas por eu não ter essa informação, por eu não ter esse conhecimento, na época eu me bati demais para conseguir achar uma solução para isso. O problema é que todas essas contas tinham a mesma impressão digital perante as plataformas, ou seja, o mesmo navegador, o mesmo IP, o mesmo dispositivo, parecia a mesma pessoa operando tudo, isso aos olhos das plataformas. E o que os gestores profissionais entenderam cedo é que essas ferramentas, elas não te rastreiam só pelo login, mas sim pelo seu navegador, pelo seu IP, pelo seu dispositivo, pela fingerprint da sua máquina, a impressão digital da máquina que você está utilizando. Quando um gestor profissional gerencia múltiplas contas de clientes, ele não acessa tudo isso pelo mesmo navegador, nem mesmo pelas mesmas abas. Ele usa uma ferramenta de anti-detect que vai fazer com que ele consiga criar um perfil para cada cliente, fazendo isso de forma isolada, ou seja, cada cliente vai ter uma impressão digital própria, ou seja, uma impressão digital única, com as informações ali de dispositivo, de IP, tudo diferente e separado, para que quando aconteça algum banimento, isso não aconteça em forma de cascata que a gente fala. Quando acontecer algo para uma conta, não vai interferir para todas as outras, além de tornar ainda mais seguro, mais privado essas informações dos clientes e de forma mais organizada também. Então não há cruzamento de clientes, não há contaminação entre essas informações. Então a ferramenta que eu tô falando aqui, que a maioria dos profissionais utilizam, é a ferramenta do Dolphin Anti. Aqui a gente tem o dashboard dessa ferramenta, onde a gente consegue, por exemplo, criar um perfil. Nesse caso aqui eu já tenho alguns perfis criados, mas para que você entenda, quando você criar um perfil, dentro desse perfil você vai configurar. Existem outros vídeos aqui no canal onde eu te mostro como configurar, tudo certinho, como utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, mas você consegue aqui fazer as configurações básicas para a organização e identificação desse perfil. Mas o que eu quero trazer aqui de mais importante é que essas informações, como por exemplo o user agente, o proxy, a informação do sistema que você está utilizando, sobre as informações de configuração mesmo, vão ser configurações específicas desse perfil. Então, por exemplo, o fuso horário, o idioma, a geolocalização, tudo isso você consegue configurar de forma particular, de forma individual. Cada perfil que você usar de cada cliente, isso você pode usar um perfil para cada cliente ou um perfil para cada conta de cliente. Vamos supor que você tem um cliente que tem várias contas e você não quer misturar, não quer que haja esse cruzamento de informações, essa assimilação entre as contas. Você consegue criar um perfil para cada conta de anúncio que você for acessar. Então, toda vez que você for acessar, por exemplo, perfil, você pode botar aqui, né? Perfil conta 01 cliente X, você vai acessar esse perfil aqui. E aí, dessa forma, tem muitas informações aqui que o Dolphin ele já traz pré-preenchida, que você não precisa saber sobre, é mais alguns dados específicos, mas você já consegue criar ele aqui. Sem contar que você consegue colocar o proxy aqui por dentro também. Um adendo a mais é que existem alguns parceiros já dentro do próprio Dolphin que você já consegue utilizar, ou você consegue trazer o proxy do outro fornecedor para dentro da ferramenta. Mas o que eu quero te dizer é que você consegue deixar essa estrutura muito mais robusta, muito mais segura, fazendo com que as informações da sua máquina pareça ser uma pessoa diferente para
cada cliente, ou seja, a Ana tá usando a conta 01 do cliente João. Depois, parece que a Maria tá usando a conta 02 do João. Então, parece que são pessoas diferentes, ou seja, são máquinas diferentes. E o proxy faz a função de alterar o IP, ou seja, informação da internet também, que é uma informação que de antemão as ferramentas conseguem cruzar, então você consegue fazer com que seja um IP diferente para cada perfil. E aí dessa forma fica muito mais seguro, muito mais individual, você tem muito mais controle e não acontece de quando você tomar alguma restrição em uma conta, isso refletir em todas as outras, como por exemplo acontece se você acessar um navegador comum ou até mesmo acessar tudo na mesma aba. Dessa forma você opera de forma limpa, organizada e profissional desde o início. E caso você ainda não conheça o Dolphin, aqui abaixo do vídeo na descrição tem o acesso, tá? Tem o site oficial deles para você começar a acessar, baixar aí e começar a utilizar essa ferramenta de Anti-Detect. Eles têm a possibilidade de você começar de forma gratuita para você entender, para você mexer. A plataforma é bem intuitiva. E aquele erro que eu falei lá no início, lembra que eu falei que os profissionais sabem configurar, mas a grande maioria configura de maneira errada, ou seja, usa de maneira errada? Então, eu acabei de falar do proxy, né? Só que muita gente acaba utilizando uma super ferramenta de Anti-Detect, que é o Dolphin, aí vai lá e entende para que funciona o proxy, ou seja, vou deixar minha estrutura muito bem robusta, muito bem separada com a ferramenta de Anti-Detect para não identificar que é uma única máquina utilizando várias contas, e vou utilizar também um proxy para não identificar esse IP. Só que na hora de escolher o proxy, acabo escolhendo um proxy ruim, ou então uso o mesmo proxy para todos os perfis. Isso não vai funcionar, isso vai te gerar problema. Você tem metade da estrutura segura, mas o IP da sua internet acaba entregando todo o resto, que você vai estar utilizando um proxy que é muito poderoso se você escolher um proxy bom, porém você vai estar utilizando todas as estruturas, então não vai adiantar. Muita gente não se atenta a esse detalhe. Então a configuração correta é um proxy de qualidade, residencial ou móvel de preferência. Ali você faz a configuração dentro do Dolphin de cada perfil para sua fingerprint também ser uma fingerprint, uma impressão digital única para cada cliente, e nada de copiar informações entre perfis de clientes diferentes. Cada ambiente precisa ser tratado como uma máquina separada de verdade. E quando você faz isso, você entrega um serviço a nível de gestores que raramente perdem as contas dos seus clientes, e não por ter sorte, mas porque escolheu criar uma infraestrutura certa desde o início. E aí já pensou no quanto você vai agregar, entregar valor, dar mais segurança para o seu cliente dessa forma? Então a grande diferença entre um gestor iniciante e um gestor profissional quase nunca é a estratégia, porque pensa comigo, você pode alinhar o funil, fazer a estratégia da campanha, configurar a campanha, fazer bons criativos, fazer boas copies, fazer tudo perfeitamente, subir a campanha, mas de que adianta se você tomar um bloqueio, uma restrição e isso acabar afetando todos os seus outros clientes? Já pensou na dor de cabeça que isso vai causar? Só que os gestores profissionais não cometem esse erro, utilizam aí a ferramenta do Anti-Dolphin para dar uma estrutura segura, privada, e para evitar que isso aconteça. Se eu soubesse isso lá no início, eu teria poupado dor de cabeça, frustração, perda de tempo e a sensação de estar perdida, porque além de na época ter acontecido isso, eu não sabia o porquê e nem sabia como resolver. Então eu tô te mostrando isso para que você não passe pelo mesmo problema que eu passei. Então, reformulando, o link do Dolphin tá aqui abaixo, tem plano gratuito para você começar sem compromisso, mas eu tenho certeza que você vai querer utilizar por muito tempo, assim como eu faço aqui na minha operação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te trouxe algum insight, abriu sua cabeça, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos que a gente traz aí para agregar, para ajudar, para mostrar mais sobre a ferramenta, sobre os benefícios, como você consegue utilizar ela de inúmeras formas para você não perder nada do que essa ferramenta pode te proporcionar, além de trazer informações para você ser um gestor profissional e não um amador. Então eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Tchau!